versículo 21. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Os benefícios da justiça de Deus. Os benefícios daqueles que foram justificados por Jesus Cristo. Você vai entender um pouco mais o que é justiça de Deus. Além disso, essa é um pedacinho da matéria do carisma. Diz assim a palavra de Deus: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu pecado, Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que acredita em Jesus, diga amém. Você entregou a vida para Jesus, diga amém. A partir do momento que você entrega a vida para Jesus, você reconhece que você é pecador. Você reconhece que você precisa de Jesus e do sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário por nós, para nos purificarmos. Por quê? Porque nós estávamos debaixo de condenação, a condenação do pecado, porque o pecado e a prática do pecado leva ao inferno. Então nós, por nós mesmos, nós não conseguiríamos ir para o céu, porque nós estávamos debaixo de condenação. Mas quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, Ele, através da morte dele, de um sangue inocente, através daquilo que fizeram com ele, com um cordeiro que não tinha pecado, ele tirou o pecado do mundo. Ou seja, agora nesse momento, quando a gente reconhece que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando a gente reconhece que nós éramos pecadores, e a partir dessa confissão, Jesus, ele nos lavou com o teu sangue, nós somos justiça de Deus. A justiça de Deus, ela se manifestou para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. A ponto das pessoas olharem para a gente e disserem, ele é justificado. Não existe mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Porque independente do que o diabo possa tentar falar com você, do que as vozes que vêm na sua cabeça tentando te acusar, você é justificado. E não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, Satanás, ele não pode mais apontar o nosso pecado. Por quê? Porque nós iremos dizer, ei, eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. E independente se eu ainda tenho dificuldade em viver uma vida reta, uma vida de santidade, uma vida que é de acordo com a vontade de Deus, e a gente ainda pode pecar, esse pecado não é porque a gente quer, esse pecado é porque aconteceu. Por quê? Porque a gente fica triste quando a gente peca e a gente sabe que entristece o coração de Deus. Então quando você peca e vem aquelas palavras na sua mente dizendo, você não é digno, você não merece estar na igreja, você não merece orar, você não merece, ter essa vida que você tem. Por quê? Porque você está vivendo uma vida de mentira. Você vira na cara de Satanás e diz para ele, ei, eu ainda não sou perfeito e talvez eu nunca vou ser, a não ser no céu, mas agora eu estou em um processo de melhoramento, de aperfeiçoamento, e o Espírito Santo está me ajudando. E se o Espírito Santo não está me acusando, quem é você para me acusar? Nenhuma condenação há para mim que estou em Cristo Jesus, porque Ele me lavou com o seu sangue. Olha só, nós somos justificados. Agora, a justiça de Deus é diferente da justiça do homem, meu irmão. A justiça do homem, muitas vezes, ela vai para um lado de vingança. A justiça de Deus não, ela é puramente justa. E ela não leva em consideração sentimento de inveja, sentimento de vingança, outros sentimentos que são sentimentos ruins, porque isso não existe em Deus. Quando Deus coloca o homem e a mulher no jardim do Éden, eles pecam, eles falham, eles erram, e Deus, ele fica irado no céu.
A Bíblia diz que aquele que não entregou a vida para Jesus ainda, ele é inimigo de Deus e ele está debaixo da ira de Deus. Só que Deus, ele não manifesta essa ira de uma vez só. Deus, ele está segurando a sua ira. Por quê? Porque a vontade de Deus é que todos se salvem. E lá no final, quando Satanás e os seus demônios foram lá para o lago de fogo, porque o inferno que existe agora vai para o lago de fogo, assim como todas as pessoas que não entregaram a vida para Jesus, eles vão para o lago de fogo. Deus, ele vai manifestar a tua ira ali. Quando ele derramar os cálices lá de Apocalipse, quando o anticristo começar a levantar e Deus arrebatar a sua igreja, as pessoas que estão aqui, elas vão começar a sofrer por causa dos seus próprios pecados, por causa da escolha que ela não fez por Jesus Cristo. Então Deus é longânimo, ele não derrama a sua ira sobre a humanidade, assim como ele não fez com Adão e Eva. Deus, ele coloca Adão e Eva no paraíso. Eles pecam, eles desobedecem. E a santidade de Deus é tão séria, tão séria, tão séria, que todas as vezes que a gente olha para a Bíblia e fala sobre a santidade de Deus, você vai ver santíssimo lugar. Você vai ver os anjos falando santo, 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 sempre enfatizando a santidade de Deus. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Ou seja, Deus, ele quer que nós passemos pelo processo de santificação. Só que, mesmo que a gente falhe no meio do caminho, nós precisamos nos lavar sempre no sangue de Jesus. Sabe por quê? Porque a cobrança de Deus para nós não é que sejamos perfeitos, mas é que nós estejamos sempre crescendo, sempre nos santificando, sempre lavando no sangue de Jesus. Pastor Márcio Valadão fala uma frase que é muito interessante. Ele diz assim: santo não é aquele que não peca, mas é aquele que se limpa todos os dias no sangue de Jesus. Ou seja, santo não é aquele que nunca vai pecar, porque a Bíblia diz, aquele que diz que não comete pecado, já está pecando. Está escrito lá na carta de João. Então, a questão é, se eu peco no meu pensamento, se eu olho para uma mulher que não devia, se eu minto na minha mente, ou se eu minto com a minha palavra, ou se eu falo alguma coisa e não cumpro, etc., Tem muitos pecados, o que eu tenho que fazer? Me arrepender e dizer, Jesus, me limpa com o teu sangue, eu me arrependo, porque santo não é aquele que não peca, mas é aquele que se limpa todos os dias no sangue de Jesus e não quer cair em pecado de novo. Amém? Então, quando Adão e Eva, eles pecam, o que desperta em Deus é a ira e a justiça. Deus, ele fica irado no céu e ele precisa satisfazer a necessidade de justiça. Por quê? Porque o pecado entrou na humanidade. Só que quando Deus, imagina Deus vir matar a humanidade, porque a humanidade pecou. E olha que o pecado foi comer do fruto, ou seja, pecado de desobediência. Não foi porque eles assassinaram alguém, não foi porque eles estupraram alguém, não foi porque eles passaram a perna em alguém. Eles desobedeceram, eles foram rebeldes. Então, quando Deus, ele vai, imagina Deus, eu vou derramar a minha ira e minha justiça, só que ao mesmo tempo Deus é amor e misericórdia. Então Deus, ele segura a ira e a justiça dele, que precisa ser satisfeita por causa do amor e da misericórdia, onde elas vão se encontrar na cruz do Calvário. Porque Deus, ele não está apenas irado no céu por causa da humanidade, do pecado da humanidade. Deus, ele precisa satisfazer a necessidade de justiça, porque eles pecaram. E a palavra de Deus diz que a humanidade pecou em Adão e destituída da glória de Deus está. Que o salário do pecado é a morte. Ou seja, eles deveriam morrer, só que Deus, ele segura por causa do amor e da misericórdia, e ele coloca o plano dele, que já estava em prática, em ação. Qual é o plano? A carta de Pedro diz que o Cordeiro de Deus, ele foi entregue antes da fundação do mundo. Ou seja, é como se Deus estivesse conversando com o Espírito Santo e com o Jesus. Por quê? Porque a Trindade, ela nunca não existiu. A Trindade, ela sempre existiu, ela nunca não existiu. Não houve um momento que você falou assim, não existiu Trindade.
Ela sempre existiu. Então eu imagino eles, né, no seu relacionamento intratrinitário, ou seja, dentro da Trindade, eles conversando entre si, e Deus Pai pensando assim, eles são um, mas ao mesmo tempo são três, né? Esse é o mistério da Trindade. Ele falando assim, ô Jesus, eu vou te dar um presente. Só que os três são onisciente, onipresente e onipotente. Onisciente sabe de todas as coisas. Onipotente tem todo o poder. Onipresente está em todo lugar. Então Jesus já sabia qual era o presente, né? É até difícil você imaginar o diálogo assim. Mas imagina, já sei, pai, já sei qual é o presente. Eu já sei, né? Só que assim, eu vou amar esse presente, pode me dar esse presente? Aí o Espírito Santo, imagina o Espírito Santo, né? O Espírito Santo olhando e falando assim, olha, mas esse presente vai ser diferente dos anjos, vai ser diferente de qualquer outra coisa, porque vai ser a nossa imagem e a nossa semelhança. Aí o pai fala, filho, né, tem os pós e tem os contras. Por quê? Porque a gente criando a humanidade, ela sendo imagem e semelhança de nós, da gente, eles vão ter o poder de escolha, o poder de decisão. Então, eles vão poder decidir se vão ficar com a gente ou não, se vai obedecer ou não. Eu imagino Jesus falando assim, isso não está na Bíblia, tá? É só para você imaginar junto comigo, né? Imagino Jesus falando assim, mas eu aceito, sabe por quê? Porque eu não quero robô, eu não quero pessoas que são marionetes, que eu falo faz, que eu falo senta, que eu falo vai, que eu não quero isso. Eu quero alguém que se relacione com a gente. Eu quero alguém que escolha a gente porque ele ama a gente, porque ele reconhece a gente. Imagina Jesus fazendo isso. Imagina nesse momento onde o apóstolo Pedro, ele escreve e ele diz assim, então o Cordeiro de Deus foi entregue antes da fundação do mundo. Eu imagino Jesus falando assim, podemos fazer, Pai, vamos fazer o homem, a nossa imagem e nossa semelhança. Ele vai ter um espírito, uma alma e um corpo. Ele vai ter o poder de decisão. A gente vai colocar uma árvore lá. E mesmo sabendo que o homem, ele iria comer e ele iria pecar, eles resolvem fazer o homem. E Jesus se entrega antes mesmo da criação do mundo, dizendo, eles pecando, eu vou até a terra. Eu pago pelo pecado deles, porque eles não vão conseguir pagar. E eu quero eles para mim de volta. Porque Jesus veio resgatar a humanidade que já era dele, o povo que já era dele. Olha que interessante, Filipenses capítulo 2, versículo 5 e diante, vai dizer que Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, ele deixou a sua glória, ele deixou a sua posição no céu e veio em forma humana. Ele veio à semelhança de homens, ele se entregou e morreu uma morte de cruz. Ou seja, Jesus fala, né? O apóstolo Paulo está dizendo no final do versículo, dizendo assim, para que todo povo, língua e nação se dobre ao nome de Jesus e reconheçam que Ele é o Senhor dos senhores, que Ele tem o nome sobre todo nome. Deixa eu te explicar, Jesus não veio na terra por causa de dinheiro. Isso não era problema para ele no céu. Jesus não veio na terra por causa de poder. Isso não era problema para ele no céu. Jesus não veio na terra por causa de status e glória. Ele já tinha isso no céu. Jesus veio na terra para buscar um povo. E esse povo somos nós. Ele nos resgatou, sabe por quê? Porque Ele criou Adão e Eva para viver junto com Ele, para se relacionar com Deus, para eles ensinarem tudo para Deus, mas eles pecaram porque Satanás, ele veio e enganou eles. Ele veio e deu um papinho neles, eles escolheram pecar, Satanás estava ali, e Deus, ele fica entristecido com isso. Por quê? Porque ele queria um relacionamento íntimo e profundo com a humanidade, mas a humanidade se perdeu, e Deus veio para resgatar a humanidade, para viver a eternidade com eles e restaurar o projeto que era do início. Deus, ele queria você, meu irmão. Desde o início, Ele queria você, Ele queria um relacionamento profundo, Ele queria e Ele quer. Tanto que Satanás tentou contra a humanidade num jardim e fez a humanidade cair.
E Satanás também tentou contra Jesus no deserto e não fez Jesus cair. E Jesus, ele sofreu no jardim. Mas no jardim ele falou: Deus, que seja feita a sua vontade e não a minha. Porque independente se você está no deserto ou num jardim, é o seu posicionamento contra Satanás que garante a sua vida eterna. Sabe, Deus, Ele veio com amor, Ele veio com misericórdia, aplacando, a sua ira e a sua justiça, que vão ser manifestas lá na frente. Vai ser manifesta lá na frente. Mas olha que interessante. Eu quero que você entenda uma frase comigo. Uma frase que é base da matéria justiça de Deus, diz assim: justiça é a habilidade de permanecer na presença de Deus, sem nenhum sentimento de culpa, medo ou inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. Você vai entender melhor essa frase quando eu for te explicando os benefícios da justiça de Deus. Romanos 5, 1 e 2 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente o acesso a Deus, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na presença, na esperança da glória de Deus. Ou seja, nós perdemos o acesso a Deus. Nós perdemos o acesso a Deus, sabe por quê? Porque antigamente, para aplacar a ira de Deus que estava sobre o nosso pecado, tinha que fazer sacrifícios de animais. Tinha que ir lá criar um animal, o animal tinha que ser perfeito, tinha que passar um tempo com o animal, 5 dias, tinha que levar o animal junto para casa e tal, e depois ia lá e sacrificava o animal. Hoje, graças a Deus, a gente não precisa fazer isso, porque aquilo que era aplacado, a ira de Deus que era aplacada contra os nossos pecados, para a gente ter acesso a Deus, antes era feita através de vários sacrifícios animais. Mas agora nós temos apenas um sacrifício, que é o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, que é Jesus Cristo, e o sangue dele foi suficiente. Nós não precisamos mais matar animais. Por quê? Porque todos os animais apontavam para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É por isso que ele é chamado Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque os animais não eram suficientes para pagar pelo pecado da humanidade, era temporário, mas o sangue de Jesus foi suficiente. Isso não significa que você tem que continuar pecando não, meu irmão, mas foi suficiente. Então o primeiro benefício que nós temos, segundo a justiça de Deus, é paz com Deus. Nós temos paz com Deus. O versículo diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Se nós temos paz com Deus, antes da justificação, nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos a favor do pecado, nós éramos contra a vontade de Deus. Nós éramos inimigos de Deus e dos crentes. Quantos aqui, passavam na frente da igreja e falavam: esse crente é tudo maluco, bando de doido, está falando uma língua que nem entende. Ao mesmo tempo que está rindo, que o louvor está chorando, não bate bem não. Tinha gente que não queria, principalmente aquela igreja, que fazia barulho perto da sua casa, assim, passa ali e ficava atrapalhando. Eu sei, tem várias histórias assim, mas Jesus te atraiu. Você entendeu o significado do evangelho, e hoje você é um louco por Jesus. Você é louco por Jesus, você é um crente doido que começa a orar para o nada assim, acreditando que tem um Deus que te escuta, e de fato tem um Deus que te escuta. Uma oração que você faz sozinho, parece que você está falando para o vazio, mas no final você tem uma resposta de oração, você tem uma cura, uma porta se abre, você tem experiência com Deus, você é cheio de Deus, porque esse Deus existe. Sabe, muitas vezes, nós não entendemos o nosso comportamento mediante a nossa aceitação a Cristo Jesus. Sabe por quê?
Porque hoje você tem paz com Deus, antes você era inimigo de Deus. Mas hoje talvez você ainda tenha algum comportamento que seja comportamento ruim, que remete à sua vida antiga. E muitas vezes Satanás tenta contra o seu comportamento, falando assim: ei, será que você é filho de Deus? Porque se você entregou a vida para Jesus, se você se batizou, se você está indo na igreja, será que você é filho de Deus? Ele fez isso contra Jesus, não vai fazer isso contra a gente? Ele olhou para Jesus no deserto e falou assim: ei, está com fome? Depois de 40 dias de jejum, Satanás geralmente aparece quando você está no seu momento de fraqueza, meu irmão. Aí no momento de fraqueza você tem que buscar um irmão da igreja, você tem que buscar o pastor, você tem que buscar o líder de GC, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que estar nos cultos, porque no momento de fraqueza, muitas vezes as pessoas se afastam e ficam cada vez mais vulneráveis ao inimigo, ao pensamento ruim. Sabe, Satanás apareceu para Jesus e falou para Jesus assim: ei, está com fome? Transforma essa pedra em pão. Aí ele falou assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí ele foi tentar Jesus de novo, mas a palavra que Satanás diz para Jesus é: se tu és filho de Deus, transforma. Se tu és filho de Deus, se joga. Se tu és filho de Deus, faz isso. E ele não fala assim para a gente hoje? Se tu és filho de Deus, então por que você veio para os Estados Unidos e sua vida continua uma meleca? Se tu és filho de Deus, então por que você veio para os Estados Unidos e você se separou? Você se divorciou aqui? Não foi Deus que mandou você para cá? Se tu és filho de Deus, então por que todo mundo prospera e menos você? Não é a terra do sonho americano? Você está trabalhando para caramba? Se tu és filho de Deus, por que o seu marido fica o tempo todo jogando as coisas na sua cara? Está dando sinais de traição e está querendo te abandonar. Se tu és filho de Deus, por que as coisas dão certo para quem está lá no Brasil e você está aqui e não está dando certo para você? Você não deixou o Brasil para dar certo? As coisas vão entrando na sua cabeça assim. Aí você fala assim: e é mesmo, eu não sou filho de Deus não. Aí Satanás está com o rabo amassando o pão assim, ó. Aí pega o pão assim e fala assim: então sai daí e vem aqui que eu tenho pão para você. Porque ele tenta contra a nossa identidade, ele tentou contra a identidade de Jesus. Ele não foi ali para tentar Jesus na fome e fazer Jesus pecar, simplesmente porque Jesus estava com fome e queria comer. Não, ele queria colocar em xeque a identidade de filho de Jesus, porque Jesus, antes de ir para o deserto, ele ouviu a voz de Deus no céu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ei, Satanás tenta contra você na sua identidade, porque se você duvidar que você é filho de Deus, as coisas vão acabar para você. Você não vai confiar mais em Deus, você não vai se entregar, você vai ter dificuldade de orar, você vai parar de vir na igreja, você vai desistir do seu casamento, você vai desistir dos Estados Unidos, você vai desistir de muita coisa. Mas eu vim aqui te dizer que você é sim filho de Deus, independente da dificuldade, independente do deserto. Se você entregou a sua vida a Jesus, meu irmão, fica firme, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É isso que a palavra de Deus diz e é isso que a gente acredita. Tem que ter Carisma Pocket toda semana, né? Eu estou mais empolgado. Irmão, sabe o que Satanás faz? Você vem para a igreja, você começa a frequentar, você começa a ter uma vida, você é líder, você é voluntário, você vem, você toca no louvor e tal. Aí o seu comportamento, ele começa a não condizer com a sua vida, com Deus que você tem agora. Porque de vez em quando você solta uma palavra, de vez em quando você faz isso e aquilo, você erra, errei, você se arrepende, mas daqui a pouco você está caindo de novo, daqui a pouco você fala assim: meu Deus, eu estou fraco, meu Deus, eu não consigo, e fica envergonhado. Sabe o que Satanás faz? Ele aponta o seu comportamento para você questionar a sua identidade de filho. Mas sabe o que Deus faz? Ele pega a sua identidade de filho para mudar o seu comportamento. Vou repetir.
Pelo seu comportamento, Satanás faz você questionar a sua identidade de filho. Mas Deus, pela sua identidade de filho, faz você mudar o seu comportamento. Não fica olhando para o seu comportamento, fica olhando para a sua identidade. Sabe por quê? Deixa eu... Ô Jesus, empolguei. Deixa eu te falar algo. A minha filha, ela tem, na verdade tem duas, né? Satanás está furioso. Sumiu o negócio aqui, Jesus. Pelo menos o celular continuou. Sabe o que Satanás faz? Voltou aí, viu? Só orar. Obrigado pelas orações dos irmãos. Sabe o que Satanás faz? Ele tenta apontar o seu comportamento. Por quê? Porque ele sabe que você nasceu de novo. Só que nem você sabe que você nasceu de novo e as implicações que isso tem. Sabe por quê? Porque quando você nasce de novo, você é uma nova criatura. Você é um bebê espiritual. E quando eu olho para minhas filhas, uma tem 3 anos, a outra tem 1 ano e meio, elas ainda erram, elas falham. Elas não têm ainda o caráter que eu quero que elas tenham. A postura que eu quero que elas tenham. Mas o fato do comportamento dela de vez em quando me desagradar não significa que ela deixou de ser a minha filha. Você nasceu de novo, meu irmão. Você nasceu de novo. Ainda tem todo um processo para você entrar e aprender e se fortalecer e fazer sentido para você parar com a vida pecaminosa. Tem alguns pecados que são mais difíceis. Você se converteu quantos anos? 18? 25? 32? 40? 50? Olha quanto tempo você viveu na vida de pecado. Tem coisas, meu irmão, que você vai buscando, você vai orando, você vai vencendo, mas com o tempo você vai vencendo as coisas que são mais difíceis. É difícil, talvez até impossível você olhar para um cristão e falar assim: você venceu tudo de uma vez? Mas é o que as pessoas lá fora pensam que a gente é perfeito. Fala assim: ué, você não virou crente? Pode fazer isso? Seu pastor está sabendo? Vou falar para o seu pastor, me dá o número dele aí. Não é assim? As pessoas começam a ameaçar. Por quê? Porque você virou crente, porque você entregou a vida para Jesus, você quer uma mudança de vida, mas eles te cobram perfeição em 1 semana. Ei, eu não sou perfeito, pastora Carol não é perfeito, os líderes não são perfeitos, o único perfeito que tem aqui é um: Jesus Cristo. Olha, o que é justiça de Deus? É mais ou menos assim. Aqui nos Estados Unidos tem a pena de morte. E na pena de morte, a pessoa vai morrer. Por causa dos seus crimes. Por tudo aquilo que cometeu. Imagina, aqui não vai acontecer de jeito nenhum, ok? Mas imagina, o cara está lá. Eles prendem ele. Ele está com o seu macacão laranja. E ele começa a andar. E o seu destino é uma cadeira elétrica. E de repente vem um cara todo bem vestido, cheiroso, cabelo arrumadinho, de terno e gravata. E ele para na frente desse homem que está com a roupa de prisioneiro. Ele olha nos olhos daquele homem e fala assim: eu estou te libertando. Tira sua roupa. Ele tira a roupa. Ele coloca a roupa do prisioneiro, dá a roupa para o prisioneiro. E vou pagar pelos seus crimes. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele não pecou. Se ele não pecou, ele não tinha por que morrer, meu irmão. Mas é aquela cambada de religiosos mataram o meu Jesus. Olha para Jesus e fala assim: por que mataram? Porque se sentiram confrontados, porque olhavam para a cara de Jesus e via paz, e via alegria. Tem gente que não suporta, olha para você, vê paz e alegria, já começa a te perseguir.
mataram Jesus? Não tinha porquê. Porque ele foi contra aquilo que eles ensinavam, e aquilo que eles ensinavam era fora da vontade de Deus. Era religiosidade. Sabe, o primeiro benefício é ter paz com Deus. Deus usa a sua identidade para mudar o seu comportamento. O diabo usa seu comportamento para questionar a sua identidade em Deus. Mas você é justificado por Deus. O segundo benefício é perdão dos pecados. Sabe, tem uma história que um cara, ele cometeu muito crime. Ele chegou a matar, ele roubou. E descobriram onde que ele estava. E quando os policiais descobriram onde ele estava, eles foram até a casa, eles cercaram a casa e eles bateram na porta. Na hora que eles bateram na porta, a esposa dele abre a porta assim, olha, vê os policiais e fala, o que que houve? Aí os policiais olham para ela e falam assim, olha, o seu marido, ele tem muitos crimes. O seu marido, ele precisa pagar pelos crimes dele e a gente veio prender ele. Então nós vamos sair daqui apenas com o seu marido. Aí ela olha para eles assim, abaixa a cabeça e fala assim, tudo bem, pode entrar. Eles pegam aquela mulher, colocam do lado de fora e eles entram. Na hora que eles entram, eles têm a surpresa de ver várias pessoas reunidas na sala. E quando eles olham aquelas pessoas, eles olham um caixão no meio. E quando eles vão verificar, eles olham e veem que o homem que eles estavam procurando era aquele homem que estava morto. E eles vão embora. Quando a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, ele está dizendo que depois que você entregou a vida para Jesus, os seus pecados não são mais considerados. Por quê? Porque eles foram lavados pelo sangue de Jesus. O símbolo do batismo é o símbolo onde você morre com Jesus e você ressuscita com Jesus. E quando você desce as águas, é o símbolo que a sua antiga vida, ela foi deixada para trás. Você está dizendo, agora eu estou nascendo para uma nova vida. E quando Deus olha para você, Ele não vê você e a sua antiga vida, Ele vê o sangue de Jesus que está sobre você. Então, quando Satanás vem buscar aquilo que te condenava, que é o seu passado está morto para Deus. Ele pode tentar apontar o dedo na sua cara e falar assim, ei, mas olha o que você viveu, olha a sua vida de pecado, olha a sua prostituição, olha as drogas, olha aquilo, e você vai falar assim, opa, eu estou morto para aquela vida, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É uma vida com Jesus, é diferente. Lembra que eu falei que você nasceu de novo, amém? Imagina, minha bebezinha vai lá, nasce. Eu pego ela e falo assim, miserável, pecadora, olha o que você fez no passado. Onde? Na barriga? Onde? Antes de Deus colocar ali? Não tem como você acusar um novo nascido, alguém que acabou de nascer, um bebezinho, pelos pecados do passado, não é verdade? Então, se você nasceu de novo, não tem como Satanás te acusar. Você entende isso? Você nasceu de novo. Só que Satanás fica tentando colocar culpa em você, fica tentando colocar medo em você, fica tentando te afastar. Sabe por quê? Porque principalmente você cai nos pecados que você caía lá atrás. Não é assim? Ele fica, você não merece. Fica te perturbando, colocando uma culpa em cima de você. A Bíblia não diz que tem garfo, né? Mas a gente imagina. Te cutucando assim, não deixando você dormir à noite, te dando insônia. Agora, terceiro benefício de quem foi justificado por Deus. Nós temos uma boa consciência de pecado. Como assim, David? Existe a boa consciência de pecado e existe a má consciência de pecado.
A boa consciência de pecado é que quando você peca, você diz assim: Jesus, eu reconheço, eu pequei, eu errei, não estou fazendo a sua vontade, estou te entristecendo, me perdoa, e você corre para os braços do seu pai. Essa é a boa consciência de pecado. É a consciência de pecado que a minha filha tem. Não faz isso. Quem obedece, ganha. Quem desobedece, perde. Não faz. Você está lá fazendo, ela vai lá e faz o quê? Aquilo que você falou para não fazer. Ela se machuca. O que acontece? Ela corre para onde? Ela corre para o pai, ela corre para a mãe. É uma boa consciência do erro, porque mesmo sabendo que errou e desobedeceu, sabe que o pai perdoa, sabe que o pai vai cuidar, sabe que o pai vai curar. Essa é a boa consciência de pecado. Sabe o que a gente aprende com Adão? A má consciência de pecado. Quando nós olhamos para nós mesmos, quando não assumo o meu pecado, e nós nos afastamos de Deus por causa da culpa, do medo ou do sentimento de inferioridade. Gente, olha o que aconteceu com Adão e Eva. Eles estavam no paraíso o tempo todo conversando com Deus na viração do dia. Eu acho que viração do dia é de manhã e à noite. Alguns acham que é só uma vez, né? Mas para mim, 2 vezes. Vamos lá, está conversando. A Bíblia não fala, né? Por isso que tem. Então, 2 vezes, conversando com Deus, tendo intimidade com Deus, colocando nome nos animais, fazendo perguntas e tal. Aí, de repente, eles vão lá, desobedecem e eles caem. Eles desobedecem, os olhos se abrem. A Bíblia diz que quando eles olhavam para eles não se envergonhavam e eles estavam nus. A primeira coisa que acontece quando Eva dá o fruto para Adão, Adão come do fruto, os olhos se abrem e eles percebem que eles estão nus e eles vão coser, né? Coser, porque é a ara que eu leio, né? Vão costurar folhas de figueira para cobrir as partes íntimas. Eles vão tentar cobrir a sua nudez, mas ao mesmo tempo quando Deus, ele fala, Adão, e Deus tem voz grossa, né? A gente imagina Deus com voz grossa, Adão, ele se esconde, mas espera aí, por que Adão se esconde? Tem necessidade de se esconder se eles já tinham feito folhas de figueira para esconder a sua nudez? É porque tudo aquilo que a gente faz com a força humana, da maneira humana, não é suficiente para cobrir a nossa nudez. Isso se chama religiosidade. A gente tenta fazer da nossa maneira, a gente tenta fazer do nosso jeito, e não do jeito que Deus quer, e não do jeito que tem que ser feito. E o pecado faz o quê? Eles se esconderem. Medo, culpa, vergonha. Sabe, eles abriram os olhos após o pecado, eles pegaram as folhas de figueira, eles foram para a moita se esconder. Quem tem sentimento de culpa não reconhece o erro, tenta compensar fazendo algo. Tem gente que vem para a igreja só para compensar os pecados da semana. Tem gente que está servindo no follow, está servindo em outras já, só para compensar o pecado da semana. Sabe por quê? Eu pequei, então eu preciso servir, eu preciso fazer alguma coisa para Deus me perdoar. Eu sou pastor, eu sei. É igual o pai que não tem presença com o filho, que não tem tempo de qualidade com o filho, ao invés dele chegar no filho, olhar nos olhos do filho e falar assim, filho, me perdoa, papai vai fazer diferente. O papai sabe que ele está ausente na sua vida, e sabe que você fica triste com isso, você perdoa, papai. Ao invés dele fazer isso, ele compra um presente caro para o filho, achando que vai compensar a falta. Ei, meu irmão, a histórica apostólica romana, muitas pessoas faziam isso para compensar o pecado. Pecava e ficava se chicoteando, pecava e tinha que andar muito tempo de joelho. Isso não funciona. Isso não é a maneira que Deus tem para nós. Sabe, o medo, a culpa principalmente faz a gente fazer coisas da nossa maneira e não da maneira que Deus quer. Deus, ele aparece e fala assim, Adão, ele fala, oi Deus, eu estou aqui. Ué, o que você está fazendo aí? É porque, assim, eu estava nu e fiquei com medo quando o Senhor apareceu. Mas quem te falou que você estava nu?
Mas isso também não faz sentido para mim. Por que Adão fala que estava nu, se ele mesmo cozeu as folhas de figueira? Porque nada que o homem faz para encobrir o seu pecado é suficiente, apenas o sangue de Jesus. Deus mata um cordeiro, meu irmão. Deus mata um animal, provavelmente um cordeiro. Ele tira a pele do cordeiro para cobrir eles, simbolizando o cordeiro que ia vir lá na frente, que tinha o nome de Jesus, para cobrir e para tirar o nosso pecado. Sabe, a primeira vez na Bíblia que você vai ouvir sobre medo é nesse versículo. Tive medo e me escondi. O medo faz você se esconder. O medo faz você parar de falar. O medo faz você se afastar. O medo, ele maximiza o pecado. Sabe, vocês, mulheres que têm medo de barata? Deixa eu ver, quem ri tem medo. As mulheres têm medo de barata, a minha não tem. Mas ela deixa para eu matar porque eu sou homem. Nós vamos ter máximos esse mês, hein? Aleluia. A pessoa que tem medo de barata, ela maximiza a barata por causa do medo. O medo maximiza. Ela fala assim, ai meu Deus, ai, ela é voadora, ela sai voando e ela ia vir na minha cara, ela é enorme, não, vai lá matar pra mim, aquele bicho é asqueroso, aquele bicho, ai, dá pra ver as garras dele, né, assim, aí você pensa assim, uau, deve ser uma barata do tamanho de um cachorro. Aí você vai lá e fala assim, deixa eu ver esse bicho enorme que tá aqui, eu nunca vi. Na hora que você olha, é uma baratinha pequenininha que está lá no cantinho. E a barata que parece que está com medo da mulher. Aí você vai lá e mata a barata. É isso que o medo faz com o pecado. Ele maximiza o pecado. A ponto de você não querer se envolver mais com Deus e não acreditar no seu perdão. Ai, o pecado que eu cometi, não, Deus não vai me perdoar, não. Ai, essa vida que eu estou tendo, ai, não tem chance para mim. Não, olha tudo que eu fiz. Não, Deus não vai me perdoar. Nem eu me perdoo. É assim. Satanás, ele maximiza o pecado através do medo. E quando você olha, você fala assim, o sangue de Jesus não é suficiente para os pecados que eu cometi. Deixa eu te dizer, o sangue de Jesus é suficiente sim. Ele tira todo e qualquer pecado. Quando nós somos justificados, nós somos limpos. É por isso que a justiça é a habilidade de permanecer na presença de Deus sem nenhum sentimento de culpa, medo ou inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. Sabe, esse texto que a gente leu de Romanos capítulo 5, versículo 2, fala que nós temos acesso através de Jesus Cristo, amém? Eu vou te falar, essa palavra acesso, no original, ela é prosagoge, no original, grego. E ela não significa apenas acesso, bilhete, mas significa um convite a ser introduzido, um acompanhante que te introduz. A Bíblia diz que nós não tínhamos acesso a Deus, mas no Novo Testamento diz que só existe um intermediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo. Nós não tínhamos acesso, o véu estava ali, só que quando Jesus veio, o véu foi rasgado, e agora a gente tem acesso. É mais ou menos assim, eu fui lá em Washington, eu fiquei na frente da Casa Branca, tirando foto, fazendo os stories, né? Eu na frente da Casa Branca e tinha a grade da Casa Branca, tinha uma proteção na rua, e eu tive que ficar do outro lado da rua, porque aquele dia não podia ir ali. Nos outros dias pode ir até ali a grade. Então eu fiquei lá olhando, né? Falei assim, uau, lá dentro é o presidente, lá dentro é o salão oval, lá dentro, será que é branco também? Né? Casa Branca. A gente fica assim, uau, que legal, né? Quantas pessoas queriam pelo menos ter uma fotinha de longe na Casa Branca. Agora, imagina, essa não é a palavra prosagoge.
Mas imagina um bilhete, que é um nível de acesso. Alguém chega para você, imagina, você está lá, alguém chega e fala assim: toma um bilhete para você entrar. Sério? Com esse bilhete você pode entrar e você pode dar uma voltinha lá. Não, estou falando sério. Vai lá, tenta lá, você vai ver que você consegue. Aí você vai lá, dá um bilhete, a pessoa vê o bilhete assim, pode entrar. Aí você entra, aí você vê o salão oval, aí você vê os quadros, aí você olha assim, você, uau, estou aqui dentro, uau. Esse é um nível de acesso, não é? A Bíblia diz que o nível de acesso que a gente tem é muito maior. Porque prosagoge significa ser introduzido por alguém. É como se você estivesse em frente à Casa Branca e você olhasse assim: uau, eu quero entrar. Nossa, seria incrível estar lá dentro, né? Daqui a pouco alguém aparece do seu lado e fala assim: você quer entrar? Quero. Vão lá comigo? Não, você tem acesso? Eu tenho. Se você entrar comigo, você consegue. Então vão lá. Mas quem é você? Eu sou o filho do presidente. Você é o filho do presidente? Vão lá, quer ver? E vai lá, pega na sua mão, fala assim: aqui, meu amigo. Ele passa pelos seguranças, ele passa pela sala oval, ele cumprimenta as autoridades e de repente ele olha assim e fala assim: quer lá conhecer meu pai? Aí você fala: quero. Aí você vai e você tem acesso direto ao pai dele. Foi isso que Jesus fez com a gente. Antes a gente não tinha acesso a Deus, mas a partir do momento que Jesus veio, Ele pegou pela nossa mão e Ele nos introduziu ao Santíssimo Lugar. Ele disse assim: ei, não existe mais véu, o véu foi rasgado. Ele nos apresentou ao Deus Pai e disse: Ele pode entrar através do bilhete. Qual é o bilhete? O meu sangue. Mas o meu sangue não é apenas isso que eu quero para Ele, eu quero eu mesmo apresentar Ele para o Senhor. Isso é justiça. Nós não merecíamos, mas Jesus fez. E o último benefício é libertação. Libertação. Sabe, a libertação não traz obrigação. A libertação traz oportunidade. O fato de uma pessoa ser liberta por Deus não significa que ela vai ter obrigação e ser um robô para fazer toda a vontade de Deus. Não! A pessoa é liberta, mas agora ela tem a oportunidade de viver conforme essa nova vida, conforme essa liberdade. Você gritar: eu sou livre, nada além do sangue de Jesus. A libertação, meu irmão, é como se você tivesse preso pelo pecado. Você está preso no pecado, mas você está preso igual Paulo e Silas, Atos capítulo 16. Paulo e Silas têm um tronco. Ele está preso, imagina, ele preso no tronco, uma cela, a cela presa, trancada, guardas aqui na cela, guardas do lado de fora e a cadeia toda trancada. Imagina, é isso que Satanás faz com você. Ele te prende e cada vez mais ele vai te jogando para os lugares mais escuros da prisão, para você sofrer, para você entender que não existe mais luz para você entender que os pecados que você cometeu não tem mais perdão, que você vai morrer ali, que é pena de morte, é morte eterna. Aí de repente, Jesus, Deus, Ele vem, Ele vem de uma maneira sobrenatural e começa a sacudir. Imagina um terremoto, Ele sacode. Ao mesmo tempo vem anjo, deixa os homens inconscientes, os guardas inconscientes. Aí as grades da cela se abrem, as portas da cadeia se abrem e de repente aquilo que estava te prendendo cai no chão. Você fala assim: uau, Deus me libertou, Jesus me libertou. Todo pecado, toda prostituição, toda mentira, todo roubo, toda traição, tudo aquilo que me prendia, Ele me libertou. Mas isso é uma obra de Deus na sua vida, isso é libertação de Deus. Mas Deus, Ele não te obriga a sair desse ambiente ruim, penoso que você estava. Agora você precisa, com as suas próprias pernas,
caminhar para fora da prisão e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Essa é a libertação, essa é a libertação. Sabe o que é triste? É que Jesus, muitas vezes, Ele quebra as cadeias, Ele quebra, o cadeado da cela, Ele quebra a corrente, Ele, deixa os guardas inconscientes, só que a pessoa não se move. Ela quer viver o pecado, ela quer viver essa vida ruim, que não agrada a Deus. Ela passou por libertação, mas ela continua aqui, ela não se move em direção à luz. Sabe, a libertação, ela não traz obrigação, ela te dá uma oportunidade de viver uma nova vida, caminhando para a luz. A libertação é a nossa identidade em Deus. Ela nos facilita, mas não nos robotiza. Ela nos capacita, mas não nos obriga. Ela nos motiva, mas não nos escraviza. Ela nos cria para o caminho das boas obras e da luz, mas não retira a possibilidade de escolher as mais obras. Nós temos uma responsabilidade de corresponder àquilo que Jesus fez. Ele nos fez justiça de Deus, Ele nos deu a oportunidade de sermos libertos, e Ele diz: caminhe em minha direção, caminhe em minha direção, venha caminho da luz, vem, mesmo que você fale, mesmo que você erre, eu estou aqui, continua firme, levanta, olha para mim, segue nessa direção, porque você já foi justificado e não existe mais condenação para a sua vida. Se Satanás vier por um caminho, por 7 caminhos, vai ter que fugir. Ei, se ele vier te perturbar e falar alguma palavra, você olha para ele e diz: a palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então foge, Satanás, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você é justificado, você tem paz com Deus, você é liberto, você tem uma boa consciência de pecado, porque agora você é filho de Deus. Quem é filho de Deus fica de pé dando glória a Deus. Adore a Ele que nos justificou.